Olá, vamos agora ver mais um exemplo de ilustração, né, para mostrar como é que o algoritmo Selection Sort ele pode ser utilizado para ordenar um conjunto de informações baseado em algum campo específico, certo? Então, irei utilizar o mesmo código, basicamente, do exemplo anterior, onde existe essa estrutura aluno, né? Cada aluno ele possui uma matrícula, uma idade, nome e média. E dentro da função main, estou inicializando, certo? 5 elementos, Renê, Maria, João, José e Mara. E após esse preenchimento, através dessas atribuições, eu faço a chamada da função selection sort para mostrar que o algoritmo ele está ordenando esses 5 alunos de acordo com algum critério. No exemplo anterior, eu havia mostrado a aplicação desse algoritmo utilizando a matrícula como filtro, né? Então, a matrícula era utilizada naquele exemplo para fazer a ordenação desses alunos. Nesse exemplo, eu irei mostrar como ordenar esses dados utilizando o campo nome, certo? Então, a ideia é que após a aplicação desse algoritmo, esses registros possam estar ordenados de acordo com a ordem alfabética, certo? Então, o main é praticamente o mesmo, pois eu não modifiquei nada, certo? Das instruções que estão aqui na função main. No entanto, foi necessário fazer uma pequena modificação no selection sort para que ele pudesse comparar strings, certo? Então, quando a gente pensa em comparar strings, eu acredito que você pode ter se lembrado da aula de strings, em que existe a biblioteca string.h e existe uma função específica que ela compara duas strings, que essa função é strcmp, certo? Então, dadas duas strings, essa função ela retorna 0, caso as strings sejam iguais, ela retorna 1, caso a primeira string seja considerada alfabeticamente maior do que a segunda string, ou essa função ela retorna -1 caso a primeira string seja alfabeticamente considerada menor do que a segunda string, certo? Então, o nosso algoritmo, eu modifiquei ele para incluir alguns printfs, certo? Só para ficar mais didático com como é que as strings vão sendo ordenadas ao longo das iterações. Então, isso aqui eu adicionei, certo? Adicionei esse printf também em relação ao exemplo anterior e fiz a adição desse for aqui também com esse printf e posteriormente, basicamente, só para ilustrar os nomes antes da execução no início da execução do algoritmo, o durante e o depois, certo? Então percebam que do algoritmo anterior, do selection sort, basicamente a gente tinha essa estrutura com esse duplo laço, certo? Então o algoritmo ele executa n-1 passos e a cada passo ele vai selecionar o elemento considerado o maior elemento e colocar na última posição do intervalo que ele está considerando. Então na primeira iteração são considerados os n elementos do seu conjunto e o maior deles é colocar na última posição. Então na segunda iteração vai considerar n-1 elementos. Na iteração seguinte vai ser considerados n-2 e assim sucessivamente. Para cada intervalo desse, seleciona o maior e coloca na última posição. Então, a principal modificação, que é a chave, é em função desse if, né, que agora são utilizados os nomes, o campo nome, certo, da estrutura aluno, para fazer essa comparação. E os nomes, aliás, são utilizados para fazer essa comparação e essa função, então, strcmp da biblioteca string.h é utilizada para poder comparar. Então, é feita essa chamada dessa função e é verificado se o retorno dela é maior que zero. Se esse retorno for maior que zero, isso indica que o nome do aluno na posição J, ele alfabeticamente é maior do que o nome do aluno na posição pós-max. E a cada vez que isso for verificado, esse novo índice é salvo para que ao final
o aluno identificado como possuindo o nome em maior ordem alfabética vai ser colocado na última posição. Então é feita a chamada dessa função troca, certo? E essa função troca ela permanece idêntica à função troca do exemplo anterior, em que todas as informações são copiadas, né, para uma variável temporária, para que seja possível realizar essa troca das informações dessa posição identificada como a que contém o maior elemento e a posição que esse elemento está no vetor, certo? Então, vai ser realizada essa troca. Então, eu vou agora, só para ilustrar, mostrar a execução desse código, para que seja possível visualizar como é que ele vai se comportar em tempo de execução. Então, o programa ele compila com sucesso e vamos ver agora como é que isso é feito. Então, inicialmente nós temos esses registros, né, conforme o exemplo anterior. Então, existe o aluno Renê, a aluna Maria, João, José e Mara. E aqui nós temos os nomes, a ordem dos nomes no início da execução desse algoritmo. Então, temos Renê, Maria, João, José e Mara. Na primeira iteração do algoritmo, os 5 elementos são considerados, certo? Então, desses 5 elementos, o Renê ele é considerado, em ordem alfabética, o maior deles, né? O que deve ser colocado na última posição desse vetor. Então, ocorre a troca entre o nome Renê, a troca de posições, né? do Renê com a Mara. Então, percebam que após a execução da primeira iteração do algoritmo, o Renê ele vem para a última posição do vetor e agora a Mara, que antes estava na última posição, ela passa a vir para a primeira posição. Na segunda iteração desse algoritmo, vão ser considerados apenas n-1 elementos. Então, tem-se que apenas os 4 primeiros vão ser considerados, visto que na iteração anterior o Renê já está na posição correta. Então, desses 4 elementos, tem-se que a Maria é a que está na ordem alfabética, deve ser colocada na última posição. Então, a Maria estava na posição 1, né, considerando esse intervalo de 0 até a última posição do vetor, e a Maria é colocada na posição, nesse caso, na posição 3, né, vai ser o quarto elemento desse conjunto, e o José, que antes estava aqui nessa quarta posição, passa a vir para a segunda posição. E esse processo ele continua até que os nomes estejam em ordem alfabética. Então temos o João, José, a Mara, a Maria e o Renê em ordem alfabética. Então percebam em si que o algoritmo é o mesmo, o que foi modificado foi a forma de se comparar. Então agora a gente quer comparar os nomes para poder ordenar essas informações. E o nome é possível, né, utilizá-lo para fazer essa comparação com o uso da função strcmp da biblioteca string.h, certo? Então, um exemplo que ilustra bem como é que esse algoritmo ele pode ser utilizado para ordenar esse conjunto de elementos. E, mais uma vez, a biblioteca string.h nos fornecendo funções que vão auxiliar no desenvolvimento de soluções. Então é isso, bons estudos, até mais.